Já parou para pensar como é possível comparar de forma justa uma empresa aqui no Brasil com outra lá na Alemanha? A resposta está numa linguagem comum que as duas precisam falar. Então, bora entender como o mundo dos negócios aprendeu a falar a mesma língua financeira. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? É a partir da resposta que se decide se o investimento é seguro, se o empréstimo vai ser pago ou até se um emprego é estável. No fim das contas, confiança é a base de tudo. Agora imagina o seguinte, e se cada empresa falasse uma língua financeira totalmente diferente? E olha, isso não é só uma metáfora não. Por muito tempo, a realidade foi exatamente essa. Cada país tinha seu próprio conjunto de regras, o que transformava qualquer comparação internacional em um verdadeiro chute no escuro. Essa confusão toda, essa verdadeira Torre de Babel financeira, era um problemão para os mercados globais. A falta de uma linguagem única não só criava um caos danado, como aumentava o risco e gerava uma ineficiência que, no fim das contas, saía muito cara para todo mundo. A solução, então, parecia meio óbvia, né? O mundo precisava de uma linguagem universal, um padrão único e confiável que permitisse que os negócios se comunicassem sem nenhuma barreira. E aqui tem um ponto-chave. Contabilidade não é uma ciência exata como a matemática, é uma ciência social. Por isso, existiam várias escolas de pensamento, criando dialetos diferentes. Era urgente a necessidade de um tradutor universal. E esse tradutor veio na forma das normas internacionais de relatório financeiro, as famosas IFRS. Ok, mas e o Brasil nessa história? Como uma economia gigante como a nossa se conectou a esse novo sistema global? A entrada do Brasil nisso tudo não foi da noite para o dia. Foi um processo, uma jornada. Essa linha do tempo mostra bem como foi um movimento pensado e estruturado que, em poucos anos, alinhou a nossa linguagem contábil com o padrão mundial. O CPC, então, funciona como o nosso tradutor oficial. É ele que pega essa linguagem global e garante que as empresas brasileiras contem suas histórias financeiras de um jeito que qualquer investidor, em qualquer canto do mundo, consiga entender direitinho. Bom, toda língua tem sua gramática, certo? As regras do jogo. Na contabilidade, esse livro de regras é um documento fundamental chamado Estrutura Conceitual ou, para os íntimos, CPC 00. Mas olha que interessante, não é para pensar no CPC 00 como uma regrinha específica. É muito mais do que isso. É como se fosse a constituição da contabilidade, a base que sustenta todas as outras normas. E o propósito dela é triplo. Primeiro, guiar quem cria as normas, para tudo fazer sentido. Segundo, dar um norte para os contadores quando surge uma situação nova, sem regra definida. E terceiro, que talvez seja o mais importante, ajudar todo mundo a entender e interpretar as informações da mesma forma. Essa gramática financeira define o que faz uma informação ser realmente útil. E para isso, ela se divide em alguns princípios que são a base de tudo. Pensa assim, existem duas qualidades que não dá para negociar. A primeira é a relevância. A informação precisa fazer diferença na hora de tomar uma decisão. A segunda é a representação fidedigna, ou seja, o que está no papel tem que ser o retrato fiel da realidade econômica, sem distorção. Vamos começar pelo básico. O ativo é um recurso econômico que a empresa controla agora por causa de algo que aconteceu no passado e que tem potencial de gerar benefício no futuro. Um prédio, uma máquina, dinheiro em caixa, tudo isso é ativo. O passivo, claro, é o outro lado da moeda. É uma obrigação que a empresa tem hoje de entregar algum recurso também por algo que já aconteceu. Um empréstimo no banco ou uma conta a pagar são exemplos clássicos. E o patrimônio líquido? A conta é simples. Pega tudo que a empresa tem, que são os ativos, e tira tudo que ela deve, os passivos. O que sobra é o patrimônio líquido. É o que de fato pertence aos donos da empresa. As receitas fazem o patrimônio líquido crescer. Mas atenção, é um crescimento que vem da operação da empresa, das vendas, por exemplo. Não vale o dinheiro que os sócios colocam no negócio. E para fechar a conta, as despesas são o oposto. Elas diminuem o patrimônio líquido. E de novo, isso acontece por causa da operação, como pagar salários e aluguel, e não porque foi distribuído o lucro para os donos. Ok, já identificamos o que é um ativo ou um passivo. Mas quanto isso vale? Como a gente coloca um preço nisso? A estrutura conceitual dá dois caminhos principais para resolver essa questão. E é aqui que a coisa fica interessante, porque existe uma escolha fundamental a ser feita. De um lado, o custo histórico, que é o preço pago lá na origem. O foco dele é na objetividade, afinal tem uma nota fiscal para comprovar. Do outro lado, o valor corrente, que diz quanto algo vale hoje,
O foco dele é na relevância. A escolha entre um e outro é uma das grandes discussões da contabilidade. Bom, a gente viu um monte de detalhe técnico. Mas vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral de novo. No fim do dia, por que tudo isso realmente importa? Por que ter essa gramática compartilhada e sólida muda o jogo? Ela melhora a transparência do mercado, força os gestores a prestar contas de forma mais clara e, o mais importante, cria a confiança necessária para que a economia global funcione de um jeito mais justo e eficiente para todo mundo. Resumindo a ópera, falar a mesma língua deixa os negócios mais baratos, mais simples e, principalmente, mais confiáveis, não importa em que país eles estejam acontecendo. Essa estrutura toda nos dá o dicionário e a gramática, mas a grande questão que fica no ar é: será que a gente já tem influência bastante para de fato entender as histórias que as empresas estão nos contando? Esse é o próximo passo.